Olá, turma! Tudo bem com vocês? É claro que vocês estão bem, porque eu estou ótima para trazer para vocês mais uma aula de geografia para você, aluno da primeira série do ensino médio. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de geografia na rede estadual do estado do Acre. E na aula de hoje vocês vão saber o que é desigualdade social, quais as origens, por que ela acontece. Então, já sabe, bem-vindo a mais uma aula de geografia, dessa feita o tema desigualdade social, tá bom? O que é desigualdade social? Desigualdade social é a diferença econômica existente entre um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, no Brasil, nós sabemos que tem o rico, o pobre, e eles inventaram um lance da linha da pobreza, ainda tem uma galera que vive abaixo dessa linha. Então você pensa bem, eu sou pobre, tem um cara mais pobre do que eu e tem um que vive abaixo da linha da pobreza, que é aquelas pessoas que são chamadas no linguajar popular, os miseráveis, os mendigos, moradores de rua. Então isso tudo acontece por quê? O fenômeno chamado desigualdade social, porque se eu moro no Brasil, dentro desse país tem um cara que é rico, tem carrão importado, porque nesse mesmo país tem uma pessoa que não tem o que comer, que mora na rua. Entendeu? Porque o do nome desigualdade social exatamente está nessa questão de a gente morar no mesmo lugar e uns viverem bem no luxo, na riqueza e outros na pobreza. Então a gente vai conhecer essas causas. Existe o coeficiente de Gini, ele é um método que utiliza, né? Ele é o fenômeno que utiliza-se para medir essa desigualdade social. Como é feita a medição? Quanto mais próximo de aquele país estiver, quando eles vão fazer a contagem, a numeração, maior é a desigualdade daquele país. Eles fazem tipo uma contagem assim, eles veem o total da população, eles veem dentro dessa população quantos são de classe média, quantos são classe média alta, quantos são pobres, quantos estão abaixo dessa linha da pobreza. Se a maioria, se eles encontrarem um percentual de pessoas, né, vivendo a maioria na pobreza, e enquanto com a minoria na riqueza, eles observam que ele tem um grau elevado de desigualdade social nesse país, tá bom? Isso por quê? Aí a gente vai ver que tem corrupção, desvio de verbas, tem a falta de acesso à educação, a meios de comunicação, porque a educação ela transforma. Mas se a pessoa não tiver, se o país não oferecer uma educação de qualidade, ele vai ter acesso? Não. Então depende, é um conjunto, depende de tudo. Então se esse país não oferece isto, a desigualdade social tende a aumentar. Observe esse gráfico que eu trouxe para vocês sobre desigualdade medida pelo índice de Gini, que eu citei para vocês, no Brasil, nas regiões do Brasil. O que dá para observar? Lembra que eu disse que quanto mais próximo de maior a desigualdade social? Então a gente observa aí quais as regiões do Brasil que têm maior desigualdade social. A gente começa com o norte, 0,55, 0,54, está mais próximo de 1. Aí a gente vai para o Nordeste também, que 0,55, 0,56. O que a gente observa? Eles estão mais próximos de 1. Então, as regiões do Brasil que apresenta maior desigualdade social é a região Norte e Nordeste. Aí vai diminuindo a região Sul, já tem menor, por quê? Porque lá se concentra as metrópoles brasileiras, na região Sul e Sudeste. Não é isso? Lá se concentra maior número de indústrias, maiores ofertas de emprego. Então, a desigualdade tende a diminuir, né? O Brasil, entre os países, ele fica em 7º lugar. Aliás, 8º lugar na desigualdade social. Ok? Ficou claro até aí? Isso falando a nível de mundo. Porque a gente sabe que o Brasil, a gente presencia muito desvio de verbas, corrupções. Então, isso faz com que aquele dinheiro que poderia chegar para a educação, ou para o transporte coletivo, ou para a saúde, muitas vezes não chega, é desviado. É chamado de desvio de verbas. Então, isso vai aumentar a desigualdade social. Tá bom? As causas, como eu já estava citando no início, só para vocês terem aí e avaliarem a má distribuição de renda. A gente sabe que isso é comum no Brasil, a gente sabe que tem pessoas que têm nível superior, como eu, professores, e ganham pouco. Tem gente que ganha muito mais, políticos, vereadores, e aí vai, né? Se eu começar a enumerar aí, e ganham mais. Então, há uma má distribuição de renda dos recursos também, ok? A questão da falta de investimento nas áreas sociais, culturais, como saúde, educação, falta de oportunidade de trabalho e a corrupção. Se há corrupção, gente, é claro que vai aumentar a desigualdade social. E o Brasil, a gente sabe que tem muito disso, né? Vez ou outra a gente vê no jornal um escândalo de corrupção. Então, isso vai aumentar a desigualdade social no nosso país, tá bom? As consequências são claras, né?
Se eu não consigo ter um emprego de qualidade, eu não vou ter uma casa boa para morar. Eu vou morar na periferia ou nas favelas. Eu não vou dar uma alimentação adequada para o meu filho. Muitas das vezes eu nem vou ter, porque se eu for um morador de rua, eu não tenho uma casa, eu não tenho um teto, eu também não tenho uma alimentação. Então a fome, a desnutrição, mortalidade infantil, aumento das taxas de desemprego, as diferenças o aumento dessas diferenças nas classes sociais, a marginalização de parte da sociedade, atraso no progresso da economia do país, aumento do índice de violência e criminalidade. Tudo isso junto vai ser consequência da desigualdade social. Se a criança não está na escola, ela vai para onde? Ela vai para a rua. Ela vai se acompanhar com quem não presta. Ela vai acabar usando drogas, ou vendendo, ou se tornando traficante. Isso é comum num local onde não tem acesso a uma escola, a um esporte de qualidade, onde ele possa frequentar. Você acha que o pai brasileiro que ganha salário mínimo, ele pode pagar uma escola de natação, ou ele pagar um clube para que a criança possa frequentar? Não tem condições. Então há essa disparidade. Não é? Enquanto uns podem dar isso para os seus filhos, outros não podem. Então, o índice é aumentar. Né? Em vez de a gente conseguir diminuir a questão da fome no mundo, porque a fome é uma coisa, a pobreza é outra, bem diferente. A pobreza vai sempre existir, está na Bíblia. Deus disse, os pobres vocês sempre estarão convosco. Jesus falou isso. Mas a fome é diferente, ele diz alimentar os famintos. A fome é outra coisa. Uma coisa é você não ter um café da manhã com pão, com mortadela, queijo, presunto, aquele mingau de banana delicioso. E outra coisa, gente, é você não ter nem o pão com o café com leite. Vocês entenderam a diferença? Eu ter de manhã um pão e um café com leite, eu estou alimentada. Ah, não tem frutas, não tem um mingau, mas estou alimentada. Mas quando eu digo fome, é o cara acordar de manhã e ele não ter nada para comer, ainda ir atrás de conseguir na rua. Trabalhar, pegar um bico, alguma coisa para trazer alimento para os seus filhos. Isso sim é fome, isso sim é passar fome. E a fome, o país tem condições de acabar. A gente viu na aula anterior sobre a questão da disparidade entre a produção de alimento e o consumo. O Brasil é um grande produtor de alimento. Não era para ter tantos brasileiros passando fome. Tá bom? Então, se uma cidade não cuida, se os nossos governantes não cuidam, não se preocupam com essa questão da desigualdade social, a tendência é aumentar a violência. Também, que é outro fator que a gente comentou também na aula passada, tá bom? No Brasil, praticamente todos os municípios brasileiros da periferia, né, tem pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, aquilo que eu falei no início da aula. Aí nós temos aí, por exemplo, um mapa que eu trouxe para vocês, das regiões do Brasil, que foi explicado lá naquele primeiro gráfico. A gente já aprendeu, mas eu queria mostrar no gráfico, né, quais as regiões que apresentam as maiores desigualdades, que é a região norte e a região nordeste. Já explicamos lá por quê. Né? Eles apresentam as maiores desigualdades sociais. Taxa de natalidade elevada, mortalidade também, e a gente sabe que há muitas pessoas em busca de emprego, e há muitas pessoas na rua também, né? Muitos moradores de rua, nesses locais aí. Esse gráfico mostra, por exemplo, 46% da renda da família era de 1.356. 66% das famílias brasileiras ganham até 2.034. Você imagina esse valor para comprar gás, pagar energia, pagar internet, se é que tem, né? Que eu acho que não dá. Pagar transporte, se ele tiver um carro, comprar gasolina, tudo isso e fazer a feira. Se você fizer uma feira, por menor que seja no mercado, já vai dando R$700. Então você imagina uma família viver com isto. Né? Nós temos aí que somente 1% ganha 13.560. Onde será que está esse 1%? Arrisca aí em casa. Vamos lá, vereadores, governadores. Esse pessoal aí, tá, gente? 4% ganha 6,780 a 13.560 e 9% ganha 3.390, enquanto que o restante, ó, 66%, ganha só esses 2.034. Então você imagina por quê. Isso quando ganha, sem contar que a gente não tem aí no gráfico a quantidade de desempregados, porque tem gente que nem isto ganha, vive do Bolsa Família ou de uma outra renda, ou faz bico, o que ele conseguir naquele dia, para o sustento da família. Tá bom? Essa realidade. A desigualdade social no mundo, esse gráfico aí só está mostrando os países mais ricos aí, ó, que ganham mais de 100 mil dólares, né, que são aí Canadá, Estados Unidos, lá ó, Austrália, Nova Zelândia, é os que estão em vermelho aí,
né? São poucos, né? Os outros estão entre 25 mil dólares, que são os que estão na cor verde, e laranja, os que vão aí entre 100 mil, 25 a 100 mil. Então essa é a distribuição mais ou menos no país. Vamos avançar que o horário está dando, tá bom? O brasileiro é o 8º país, que eu já citei para vocês, com maior índice de desigualdade social do mundo. Na União Europeia, o país que apresenta maior desigualdade social é Portugal. Os países com menor desigualdade social são Noruega, Japão e Suécia. Isso é só para você ter uma curiosidadezinha. Os países que apresentam as maiores desigualdades sociais do continente africano são Namíbia, Lesoto e Serra Leoa. Ok? Tá bom? E nós temos aí os tipos de desigualdade social, que já citei. Desigualdade econômica, que é o que acontece com a distribuição de renda. Desigualdade racial, a dificuldade de emprego para pessoas de cor, né, negra, né? E a desigualdade regional, que eu falei sobre as regiões do Brasil, umas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas. Desigualdade de gênero, entre homens, mulheres e outros, né? Que trabalham, às vezes desenvolvem a mesma função e ganham menos, e às vezes nem conseguem um emprego, porque tem dificuldade por ser mulher, homossexual, outra ou algo do tipo, tá bom? Vamos exercitar? Vamos ver se você acerta as questões, porque o horário está correndo. Vamos lá. A respeito da distribuição das pessoas em situação de pobreza no país, assinale a alternativa correta. Letra A. A pobreza está concentrada exclusivamente em estado da região norte e nordeste do país. Na região sul, sudeste e litoral brasileiro, a questão da pobreza já foi superada, pois não há mais números significativos de pessoas em situações de pobreza. Praticamente todos os municípios brasileiros, na letra C, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. Letra D. A pobreza está concentrada em poucas cidades do país. Na maior parte dos municípios brasileiros, essa situação é inexistente. Letra E. No Brasil, são baixos números de pessoas em situação de pobreza, visto que não há má distribuição de renda no território. Vou avançar para a resposta porque o tempo está correndo, mas eu acredito que você analisou e acertou. Nós sabemos e aprendemos, né, que praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. Vamos para a questão 2. Marque nas alternativas a seguir aquela que apresenta duas consequências da desigualdade social. Nós vimos várias, mas você vai marcar aquela que tem duas consequências. Letra A. Igual distribuição de renda e aumento dos índices de violência. B. Desnutrição e mortalidade infantil. C. Fome e acesso à tecnologia para todos. Letra D. Desemprego e redução da mortalidade infantil. Letra E. Aumento da expectativa de vida e atraso no progresso da economia do país. Se você marcou a letra B, você acertou. Desnutrição e mortalidade infantil são consequências. Mas analisando agora, a letra D também estaria correta, que o desemprego... Não, mas aí tem a redução da mortalidade infantil, não reduziu. Dava só para dar uma confundida, né, gente? A B e a C. Mas a resposta correta é a letra B. Desnutrição e mortalidade infantil são consequências da desigualdade social. Gostou da aula? Entendeu direitinho? Quer ter esse texto para você dar mais uma analisada? Entra na plataforma Eduque. Você vai encontrar esse texto bonito lá, completo, que aqui a gente faz um resumo, e você vai encontrar outras questões para você estar praticando. Obrigada a você que assistiu a minha aula até o final. Continue assistindo as minhas aulas e eu espero cada dia continuar contribuindo com a sua aprendizagem. E por hoje é só. Um forte abraço a todos e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.